Dia 10 do nosso desafio Mentalidade Próspera, onde nós estamos durante 21 dias trazendo novas conexões neurais, trazendo essa mentalidade, o hábito dessa mentalidade próspera, de conseguir enxergar a vida de uma forma diferente, de uma forma positiva, para que isso impacte diretamente na nossa vida. E algo bem importante que eu quero trazer para vocês hoje, e eu vou começar contando uma história um tempo atrás, nem tanto tempo assim, uma semana atrás, mais ou menos. Eu acordei me sentindo mal, eu acordei com uma sensação ruim. E a vantagem de você ter o conhecimento é que você vai pensando e refletindo quais são as situações que podem ter sido o gatilho que despertou aquela dor. E era uma sensação de incômodo muito ruim. E fazendo essa análise, eu pensei, eu tinha dormido muito tarde na noite anterior. E o que isso tem a ver com a sua mentalidade próspera? Calma! Eu tinha dormido muito tarde na noite anterior e fazendo aquela análise, pensando quais eram os gatilhos que tinham me levado a sentir aquela tristeza, a sentir aquele incômodo, eu me lembrei da época onde todos os dias eu dormia muito tarde. Todos os dias eu dormia muito tarde porque eu precisava trabalhar, eu precisava trabalhar fora, eu tinha que dar conta da minha empresa, da casa. Então a forma naquela época que eu enxergava que era solução, era eu trabalhando dia e noite. Então eu passei anos da minha vida não dormindo direito para trabalhar à noite. Não dormindo direito assim, dormi 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, dormi 2, 3 horas por noite no máximo. E aí, olha só como é, o seu cérebro não sabe se você está vivendo aquilo tudo de novo ou se é só uma imaginação. É como se esbarrasse num fio que esbarra na dor. Então o gatilho para mim de dor foi lembrar daquela fase onde eu me sentia muito sobrecarregada, onde eu me sentia extremamente pressionada a dar certo e o contrário que era o que acontecia, não dava certo, então vivia cansada, sobrecarregada, estressada, doente, que foi onde eu cheguei ao caos. E o que eu quero te dizer com isso? O seu cérebro ele não sabe se você está pensando algo ou se você está vivendo algo. Ele simplesmente vai liberar no seu corpo a mesma sensação que você estivesse vivendo de novo aquele momento. Então, talvez aí dentro da sua casa tenha gatilhos que despertem em você essa sensação negativa. Porque gatilhos positivos, ótimos, nós podemos usá-los a nosso favor, porque nós temos a capacidade de entrar e sair de estados mentais quantas vezes nós quisermos. Nós temos a capacidade de usar uma música a nosso favor, de fazer com que aquele gatilho da música desperte em mim algo positivo, que libere serotonina, dopamina, hormônios que vão me dar, sabe aquela sensação de bem-estar? A gente consegue fazer isso através dos estímulos, mas também existem muitas vezes dentro da nossa casa estímulos negativos. E o que eu quero chamar a sua atenção? Quais são os objetos que você tem, que você olha aí na sua casa e que te lembram algo negativo? Quais são as roupas, às vezes, que sabe aquela roupa que você veste e você não se sente bem? Que ela, por mais que você não lembre, ela te desperta aquele gatilho de dor, uma situação com a qual você passou por uma situação que te causou sofrimento, sabe? Então, observe quais são os objetos que você tem, às vezes é uma foto. Tem o fato de uma cliente que sempre que ela passava na sala, ela sentia tristeza. E lá na sala, na verdade, depois de muita coisa, de muita análise, a gente observou que, ao passar na sala, ela via foto do casamento dela. E o dia do casamento dela, apesar de ter sido um dia importante, foi um dia onde ela passou por muitas situações de dor. Então, sempre que ela pegava a xícara de café dela e sentava na sala e olhava para aquela foto, mesmo que ela não estivesse lembrando daquele acontecimento, aquela sensação vinha no corpo, porque a sensação vai para o corpo. Como se você estivesse vivendo aquela dor toda novamente. Então, por isso que muitas vezes você não sabe por quê. Nossa, eu fiquei triste do nada.
Não é do nada. É algum estímulo, é algum gatilho que despertou essa dor em você. Da mesma forma como o dia que eu dormi muito tarde, eu amanheci com uma bola aqui no estômago, com o corpo ruim, com uma vontade de chorar, que eram as mesmas sensações que eu tinha de quando eu vivia naquele período. Era todos os dias sentindo essa mesma sensação. Impotência, vontade de chorar, vontade de dormir, vontade de sumir, era isso. Então, da mesma forma que o fato de eu ter dormido uma noite a mais, o fato de eu ter, por um objetivo particular, né, que era terminar uma prova da pós-graduação, eu ter ficado esse tempo a mais, isso me lembrou aquela fase da minha vida, que era de dor e sofrimento, e eu amanheci com a mesma sensação no corpo. Eu amanheci com a mesma tristeza. Então, quais são os gatilhos que você tem hoje dentro da sua casa? Às vezes é uma foto, às vezes é uma roupa, às vezes é um quadro. Sabe aqueles presentes que a gente ganha, que às vezes a gente não gosta, e às vezes a pessoa que te deu o presente faz você lembrar de uma situação de dor que ela te magoou? Às vezes é isso. Então observe seu corpo, observe os dias que você amanhece desanimada, quais são os gatilhos, o que você passou, e não é para você ficar remoendo tudo lá atrás, é só para que você consiga identificar, e às vezes você vai mudar o objeto de lugar, não vai jogar fora, mas vai guardar aquela foto que te traz uma memória negativa. Toda vez que eu olho, eu lembro do dia que aconteceu isso comigo, e que fulano falou isso comigo, e aí desperta a raiva, e aí desperta a culpa, e aí desperta a vergonha, aí desperta sintomas no seu corpo que fazem como se você estivesse vivendo aquilo tudo de novo. Só que tem um lado positivo, né? Como nós estamos trabalhando a nossa mentalidade, o conhecimento ele nos liberta. Da mesma forma como você usa, né, o seu cérebro se desperta para a dor com gatilhos negativos, você pode usar isso a seu favor. Usar gatilhos positivos para você mudar o seu estado mental. Tô desanimada? Tem aquela música gostosa que me anima, que é uma música feliz? Então escute, ela tem o poder de vibrar, né? As músicas têm vibração, ela tem o poder de interferir também no seu estado. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física que libera hormônios que te dão prazer, vai dançar, vai fazer algo positivo, vai colorir, vai pintar, não sei o que você gosta, mas que te traga alegria. Que não seja uma alegria, não é comer, né? Porque senão a gente vai, muitas vezes o gatilho de alegria é a comida. Então, por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de emagrecer. Porque o gatilho emocional da comida, ele desperta a satisfação. Mas a partir do momento que você tem conhecimento sobre isso, você vai usar isso a seu favor. E colocar gatilhos também que são positivos, que vão te auxiliar a mudar o seu estado, a mudar as suas emoções, a trazer uma vibração positiva. Por quê? Se eu estou no campo da raiva, do medo, do ódio, da insegurança, é mais disso que eu vou atrair para minha vida. Então eu elimino esses gatilhos para que eu consiga mais tempo do meu dia sentir alegria, mais tempo do meu dia sentir satisfação, mais tempo do meu dia sentir gratidão. E nesse processo de consciência, nós vamos nos liberando e nos permitindo viver algo diferente. E para hoje, 3 coisas que eu gostaria que vocês fizessem, né? Se liberar da culpa, né? Porque às vezes é um sentimento que nos impede de alcançar algo a mais. Parar de ficar remoendo situações do passado, porque toda vez que você fica remoendo uma situação que te causou dor no passado, é como se você estivesse vivendo tudo novamente. Agradecer, porque a gratidão, ela desperta em nós uma sensação maravilhosa. A gratidão tem um poder. Então agradeça. E engane o seu cérebro. Sorria, vai dançar. Não tô feliz, não tô com vontade de dançar. Vai dançar assim mesmo, coloca a música. Vai mudar esse estado mental, se permita viver diferente, porque o nosso corpo acostuma com a dor. Ele fica viciado em viver a dor. Mas você está nesses 21 dias treinando a sua mente a viver de uma forma diferente. Então, o que nós vamos despertar em nós é um vício pela alegria. É despertar gatilhos positivos, vamos dizer assim.
que vão nos auxiliar nessa caminhada, nessa jornada da vida, para que seja muito mais leve. Então, que hoje você faça algo que vai te trazer satisfação, que vai te trazer alegria intencionalmente. E a partir de hoje você vai despertar isso no seu cérebro. Vai entrar e sair de estados mentais. Se você percebe que não amanheceu bem, vai colocar a música e vai sorrir até você ficar bem. Ok? Combinados? Que vocês tenham um dia bem abençoado e me contem aí como está sendo essa jornada para você.